Olá, galera do quinto ano, tudo bem? Mais uma vez o tio Flávio está aqui para contar uma história para vocês. Queria convidar vocês então para pegar o livro de vocês na página 36, lição número 5. Nós vamos falar sobre a força do homem. O versículo lá em cima no livro de vocês, está dizendo assim: ser sábio é melhor do que ser forte. O conhecimento é mais importante do que a força. Provérbios 24, versículo 5. Tá? Então ele está dizendo que ser sábio é melhor do que ser forte. A sabedoria nos livra de muitas enrascadas, mais do que aqueles valentões que acham que porque é muito forte, gosta de caçar uma confusão e uma briga. Então vem comigo aqui nessa história. Eu separei aqui para vocês uma história do Mig e da Meg para contar a história de um homem que foi muito forte, mas ele não foi sábio. Então nós vamos aprender um pouquinho da história de Sansão. E essa história, gente, ela está baseada no livro dos Juízes, capítulo 13 até o capítulo 16. Então vamos para a história. Era no tempo dos juízes, que havia um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, e um belo dia a esposa dele recebeu, a visita de quem? De um anjo. Não sei se você já ouviu essa história. E o anjo foi dizer para ela que ela engravidaria de um menino que seria consagrado a Deus desde o seu nascimento. E esse menino tinha que seguir algumas regras. Não podia tocar, comer e nem beber nada impuro, E nunca, jamais passar navalha no cabelo dele. Então, olha só o que aconteceu. Vamos ver, então, o que a esposa de Manoá ela fez. Um ano depois, nasceu o menino, e aí ele começou, chamaram ele de Sansão, e o Espírito Santo estava com ele, começou a agir por meio dele, contra um povo, gente, chamado Filisteu, que era considerado naquela época os inimigos do povo israelita. Então Sansão cresceu, virou um homem, ficou muito importante, se tornou um dos juízes, E um dia ele viu na cidade uma mulher, filha dos filisteus, e se apaixonou perdidamente por essa mulher. Vamos continuar, vamos lá. Ela não saía da cabeça de Sansão, e um dia ele convenceu seu pai e a sua mãe que iria visitá-la e pedi-la em casamento, como era o costume, naquela época. No caminho até lá, apareceu para Sansão um leão enorme, galera. E sem que os pais soubessem, Sansão, cheio do Espírito Santo, foi ao encontro do leão. Usando apenas as mãos, ele pegou na boca do leão e rasgou o leão como se fosse uma folha de papel que a gente rasga, E largou esse leão morto para lá. Tio Flávio, mas por que ele conseguiu fazer isso? Ele era forte, galera, mas ele era forte porque Deus estava com ele. Vamos lá, então vamos ver o que aconteceu nos próximos slides aí, depois que ele matou o leão. Olha lá, o plano de Sansão deu certo. E pouco depois estavam de novo a caminho de Tímina, e dessa vez para a festa de casamento. Mas quando ele chegou lá, onde encontrou o leão, ele saiu para o caminho e viu o que aconteceu com o leão. E encontrou uma colmeia de mel, abrigada nos esqueletos do leão. Contente, ele colheu o mel e o levou aos pais, mas sem falar nada daquele leão. Vamos lá, olha só o que ele está fazendo, galera. Próximo slide para a gente poder ver aqui, vamos lá. O casamento era uma festa alegre, onde se comia, bebia, havia música, dança, por uma semana inteira. Chegando lá, Sansão propôs um enigma: se vocês puderem me dar a resposta, durante os 7 dias da festa, darei 30 vestes completas de linho para estes 30 rapazes que estão aqui. Caso contrário, eu ganharei 30 mudas de roupa. Então vamos ver se eles acertaram esse enigma. Eles toparam e Sansão falou em tom misterioso: do que come, saiu comida. Do que é forte, saiu doçura. Passaram-se 3 dias e nada dos moços adivinharam o enigma. No 4º dia, começaram a pressionar a noiva. Convença o seu noivo a explicar o enigma. Caso contrário, nós vingaremos de você e da sua casa. Olha só o que esses homens estão fazendo.
A noiva começou então a suplicar: se você me amasse, me contaria o enigma, só para mim. Mas Sansão não contava. O resto da festa a noiva chorava e implorava: conte-me o enigma. Ao vê-la tão triste e desesperada, finalmente ele cedeu e contou do leão que matara, na primeira visita, e que agora abrigava uma colmeia de abelhas. Olha lá, ele contou para ela. Vamos ver o que aconteceu. Na despedida, os rapazes disseram que o que é mais doce do que o mel e o que é mais forte que o leão. Sansão perdeu a aposta, ficou muito furioso, saiu em disparate e matou os primeiros 30 filisteus que ele encontrou, tirou a roupa e com isso pagou, tirou a roupa dos filisteus, dos homens que ele bateu lá, que ele matou, e pagou a sua dívida. Não é preciso dizer que com isso este casamento também se desmanchou, porque ele se sentiu traído, pela sua noiva. Próximo lá, vamos lá. Então, ele não casou com ela. Dias depois, ele se apaixonou por uma outra filha dos filisteus, e dessa vez era Dalila. Ela era linda, misteriosa, e Sansão se derretia por ela. Então os líderes dos filisteus foram encontrar-se com ela e disseram: veja se você consegue descobrir o segredo da força de Sansão. Se você descobrir como poderemos dominá-lo, te daremos uma grande recompensa. Gente, olha só que cilada que foi armada contra Sansão. Vamos ver o que aconteceu? Vamos lá. Vamos ver. Um belo dia, ele estava calmo e sossegado, deitado no colo da Dalila ali e tal. E ela perguntou, como quem não quisesse nada: qual é o segredo da sua força? Sansão resmungou: para desfazer o segredo da minha força, você precisa me amarrar com 7 tiras de couro. E dormiu. E Dalila foi lá, e não teve dúvida. Ela amarrou ele com 7 tiras de couros, chamou os filisteus. Vamos lá para o próximo para a gente ver. E aí quando ela chamou os filisteus, surpresa, as tiras de couro se arrebentaram como fiapos de estopa, porque Sansão era um homem muito forte e esse não era o segredo da força. Então ela continuou falando qual era o segredo, E aí ele disse que se cortasse o cabelo, quebraria os votos que ele tinha feito com o Senhor e perderia sua força. Vamos lá ver se isso aconteceu? E foi exatamente isso que aconteceu. Enquanto ele dormia, ela cortou o cabelo dele e ele já estava careca, sem força, facilmente foi dominado pelos soldados que estavam lá. Depois eles foram lá, levaram ele para a cidade dos filisteus, furaram os olhos dele, deixando ele cego, e aquele forte homem passou a virar um escravo. Vamos lá, próxima história, próximo slide. Assim ficou por vários anos, Parecia que era o fim de tudo, mas um dia os líderes se reuniram para festejar, E os reis mandaram chamar Sansão para exibir, fazer chacota dele como um troféu. E Sansão se arrependeu e orou a Deus pedindo a última chance. Ó Deus misericordioso, dá-me força apenas esta vez. E olha só o que aconteceu, galera. Assim que ele chegou nas 2 colunas principais do lugar onde ele estava, ele empurrou e disse: que eu morra com os filisteus. E pôs sua mão em uma coluna e a mão na outra coluna e as derrubou e matou naquele dia, 3.000 pessoas que estavam lá, inclusive toda a corte real. E assim Sansão matou os filisteus mais no dia da sua morte do que todos os dias da sua vida. E a história de Sansão termina assim, de forma muito trágica. Começou feliz, mas terminou de uma forma muito triste. E o que eu gostaria de dizer isso para vocês, Nós fomos criados do pó da terra. Nós, na verdade, não temos toda essa força. A força de Sansão não estava no cabelo, não estava na coragem. A força de Sansão estava no fato dele ser obediente, dele se colocar como homem sábio. No dia que Sansão começou a deixar de ser sábio, contou seus segredos, foi desobediente àquilo que ele tinha feito de acordo com Deus, ele perdeu a sua força. Então, cuidado, seja sábio, tá? Forte é o sábio. E as pessoas que acham que são fortes, essas muitas vezes são tolas.
Deus abençoe vocês e até a próxima aula.